vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também. Vamos só mais uma aulinha de geografia, continuando aqui na nossa missão, tá bom? De trabalhar a Ásia, a Oceania e a Europa, só que hoje focando na população e na economia desses três continentes. Então, uma aulinha aí, ó, com muita informação, então aproveitem a explicação de hoje. Nossa missão vai ser estudar economia e população da Europa, Ásia e Oceania. Então, a missão focar em economia e população desses três continentes. Então, é essa aí a nossa missão do dia. Então, vamos cumprir. Bora lá? Então, população da Europa. A população da Europa, né? Aí a gente vai colocar que ela tá hoje girando aí em torno da Europa, do continente, viu, minha gente? Continente, Europa, total, ok? Os seus 50 países. Tá aí em torno, né, de 730, né, e 8,8 milhões de pessoas, ok? Tá em torno disso. Sendo, né, o continente aí a quarta maior população mundial entre os continentes. Nós só temos 6, então ela não tá, né, não é uma população tão expressiva assim, tá bom, minha gente? Uma característica da população da Europa que a gente pode observar é que é uma população que vem caindo, decrescendo. Eu preciso dizer para vocês que enquanto nos demais continentes, quando eu falo aí demais continentes, Ásia, América, né, e nos demais continentes, a gente está tendo uma elevação da população, então a população está crescendo, né, aí do modo geral. Na Europa, não, turminha. Na Europa, essa população ela vem decrescendo. É tanto que tem alguns países da Europa que primam, né, que fazem aí que tem a necessidade de criar, né, políticas, programas para poder incentivarem os casais a terem filhos. Por quê? Porque a população ela está desaparecendo. E um país sem população, ele não é um país, ele não existe. Tá bom? Então tem alguns países da Europa que já estão sendo necessário fazer essas políticas aí para que esses casais tenham filho. Ok? Então vamos observar que a concentração da população da Europa, ela se dá perto ali das planícies, ok? Próximo aos rios, ou seja, nas áreas ditas das planícies, ok? A concentração maior está realmente na área central da Inglaterra, da Alemanha e a questão ali do Vale do Rio Pó, lá na Itália, ok, gente? Então são as regiões com mais altas densidades demográficas do continente, né, aí da Europa. Sua tradição, né, aqui eu demarquei realmente, isso se deve à sua tradição, né, industrial, a grande também quantidade de serviços. Por que, professor, essa concentração se deve à questão da sua tradição industrial? Nós sabemos que o que, gente? Que a Revolução Industrial ela começa na Europa. Então, indústria, quem entende é eles. E aí, no período de início dessa industrialização, né, e a gente vai colocar isso bem claro, por isso a gente coloca aqui Inglaterra, né, como essa pessoa que começa a Revolução Industrial, eles se concentravam ali próximo às cidades, né, porque as cidades iam sendo formadas para atender essa nova forma de trabalho. Então, as cidades, elas iam sendo formadas nos vales desses rios, ok? Por quê? Porque as fábricas eram instaladas nos vales desses rios. Então, essa questão aqui industrial, ela vai fazer a formação, ela vai ter aqui a característica da formação urbana e de consideração da população da Europa, tá bom? A Europa é um continente que apresenta uma população, né, mais velha, porque eu disse para vocês, né, recentemente, distante. Acabei de dizer para vocês, justamente está ligada a essa questão da população, ela ser de fato uma população, né, que não tem muitos filhos e que tem uma expectativa de vida aí bem elevada. Então as pessoas vivem muito na Europa. Então a Europa precisa se organizar de uma forma geral para poder atender essa população mais velha, sistema de saúde, né, inclusive a questão de ter aposentadorias para suprir, turminha, tudo isso aí.
Tá bom? Então é um continente que a população ela realmente vive muito. E a gente precisa observar aqui as 3 classes linguísticas, né, faladas na Europa, as 3 classes, ou seja, são grupos, mas a gente tem várias línguas aí. É um continente que tem uma cultura aí muito forte. Então, se a gente for citar, né, a cultura italiana, a cultura romana, né? Então aí são várias culturas italianas, né? Então, olha aí, tanto de cultura que a gente vai ter aí. Então, ela vai girar em torno de germânicas, né, a cultura aí, a questão linguística, do tronco linguístico germânica, que está ligada à questão norte e no centro, a românica, né, que a gente vai dizer assim, ligada ao sul, né, e a eslava, ligada ao leste, tá bom? Então, esses 3 troncos linguísticos aí são muito fortes. Outras questõezinhas aqui que a gente precisa debater sobre a Europa ainda é a questão da economia. Como eu falei para vocês, a Europa foi o berço da Revolução Industrial. Então, é lógico e evidentemente que a gente vai ter aí essa questão ligada à indústria, né? Então, a sua base econômica vai ter um percentual aí ligado, lógico, evidentemente, à industrialização, né? Não teria nem como ser diferente. Mas a riqueza da Europa tem sua origem nessa revolução industrial e também na questão da grande pesquisa. Então, são pessoas que têm um nível educacional grande e que, por isso, se dedicam ao estudo e à pesquisa e ao desenvolvimento da ciência. Então, isso, através da revolução industrial, gerou, né, a base da economia na Europa. Observe quando eu falo para vocês indústria, né? Estou falando aqui da Revolução Industrial, eu estou ligada ao setor secundário, à indústria. Mas quando eu falo na questão de grande pesquisa, eu estou falando no setor de serviço. Então, questão educacional, questão de saúde, desenvolvimento de saúde, né? Então, muito ligado à questão do setor terciário, vai vir aqui essa grande questão da pesquisa. Então, o desenvolvimento aí acontece muito atrelado a isso. Então, as planícies facilitaram a ocupação e desenvolvimento econômico. A gente precisa observar que o setor, né, primário, ele não é tão valorizado, né, lá na Europa. Por quê, gente? Só tem 5% da atividade sendo desenvolvida no setor primário. Por quê? Porque a gente não é um continente que eu falei para vocês que é pequeno. Por ser pequeno, a gente não tem muito espaço para a criação de animais, né? Ou seja, a pecuária, nem para o plantio. Ou seja, a questão aí, né, é ligada à questão aí da agropecuária. Então, não tem como esse setor primário ser desenvolvido, tá bom? Além de não ter a questão também de recursos para essa extração. Então, não é um solo muito rico. Então, setor primário não corresponde, não tem aí grande influência. A gente teve, lógico, evidentemente, né, o setor secundário, né, já foi mais importante na Europa, lá na época da Revolução Industrial. Hoje ainda, né, perdeu sua importância, mas ainda corresponde também a uma parcela menor, né? Hoje mais uma parcela também, né, significativa na questão econômica. O setor que mais contribuiu para essa economia, né, da Europa, logicamente, que é o setor terciário. Então, na questão econômica, o setor terciário, que é o setor de quê, minha gente? De comércio, venda e a questão de prestação de serviços, ok? É o setor, né, mais aí responsável, né, por gerir e movimentar a economia na Europa. Ásia. Vamos passar aqui para a Ásia. Quando eu falar em população, vocês vão lembrar de formigueiros humanos, ou seja, é o continente, que eu já martelei para vocês, o continente mais populoso do mundo. 6 dos 10 países mais populosos do mundo estão, né, aqui nessa região, estão aqui na Ásia. Quais são eles, né, esses 6 países mais populosos, né? Então aqui a gente vai falar China em primeiro, Índia aqui no caso, né, em segundo, depois a Indonésia, né, em quarto, Paquistão, né, em quinto, e a gente vem aqui para o Japão, né, no 10º, Bangladesh também aqui em oitavo. Né, o Brasil aqui em termos de população está na 6ª posição. Então a gente vai observar que em população, né, é um continente com população gigantesca. A gente diz que 60% da população mundial está nesse continente. Dessa forma, turminha, a gente pode observar que é bem expressivo. O que eu quero que vocês observem ainda nessa aula sobre a questão da população na Ásia?
que há uma diversidade étnica gigantesca. A gente costuma dizer que é uma coxa de retalhos étnicas. Vocês sabem o que é uma coxa de retalho, né? Você só pega sobras de pano e forma uma coxazinha. Então, lá é desse jeito. Nós temos, né, a população bem fragmentada em diversas etnias, tá bom? Então, a gente vai ter a de origem semitas, né, iraniana, que são os persas, tá bom? A turca, a mongólica, olha o tanto de etnias aí, né, origens étnicas. Né? Também a gente vai ter a indiana, a chinesa, a japonesa. Isso daqui, né, só as principais, né? A gente também tem, ó, uma diversidade gigantesca. Uma quantidade dessa população, né, minha gente? Então, tem aí suficiente para a gente ter essa diversidade. E aqui, eu queria que vocês observassem que a gente tem aqui, né, 3 grandes tipos humanos, né? Que são o caucasiano, né? Que tem geralmente o tom de pele branca, né? Aqui os mongólicos, né, o tom de pele amarela, e o melanoide, né, que são, né, ou negroides, que são de pele escura, né? Então a gente vai ter no continente asiático essas diversidades aí. Então a gente vai observar Bangladesh, né, o Nepal, são países, né, que tem essa tom de pele mais escura. Então há essa mistura, né, gigantesca aí para todos os tipos, ok? Então, a gente falou aqui sobre população. Vamos agora para a economia. Economia, eu coloquei aqui esse mapa que também atrelado à questão da gigantesca área. Então, tudo que a gente vai observar aqui na Ásia é muito grande. Por quê? Porque tem uma extensão territorial, gente. Vai estar ligada à extensão territorial. Então, a gente vai ter 3 grandes regiões. Ásia Setentrional, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. São as 6 grandes regiões para poder a gente facilitar o entendimento, tá bom? E aí eu vou colocar aqui a base econômica de mais ou menos cada região, tá bom? Então aqui nos países do Oriente Médio, que é uma região, a base é a questão do petróleo. A questão econômica se baseia no petróleo. 60% do petróleo mundial é produzido na região do Oriente Médio, ok? Então, a base do petróleo, né, da economia vai ser o petróleo no Oriente Médio. Na região sul da África, vai ser basicamente a questão do setor primário, né? É muito ligada à questão da exportação. Mas também tem investimento em educação, né? Por que nessa sul da Ásia? Porque a gente vai ter aqui a Índia, né, investindo muito na questão da educação e sendo, né, o segundo lugar aí na produção de softwares, né, no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos, tá bom? Então, a região sul vai ser baseada no setor primário, mas também tem um investimento muito grande na questão da educação, ok? Bem ligado aqui à questão da Índia. Vamos lá, próximas regiões. No norte, né, que é basicamente composto por Rússia, né, e também um pouco da Mongólia, mas de uma forma mais, né, menos. Muito ligado à questão industrial. Já o extremo oriente, olhe, a gente teve o Oriente Médio, agora o extremo oriente, aqui a gente vai estar ligada muito à questão da tecnologia, né? É a região mais desenvolvida. Por quê? Porque é a região que tem China e Japão. E Coreia do Sul também aqui despontando. Então, na parte do extremo oriente, vai ter as economias ligadas aos produtos industrializados, né, de alta tecnologia, que vai ser Japão e Coreia do Sul, e também vamos ter dos produtos também industrializados, só que de valor agregado, aquelas que a gente chama, né, produto da China. Então, vai estar ligado à questão da industrialização. Na Ásia Central, vai estar ligado ao setor primário da economia. No Sudeste Asiático também vai estar voltado ao setor primário, mas além disso, também a gente vai ter a questão do petróleo e do turismo, que é muito forte nessa região aqui da Ásia, né, conhecida como Sudeste Asiático. Tá bom, turminha? Então, a base da economia da Ásia vai ser por regiões. Então, cada região vai ter sua característica. Então, vocês têm que observar a região que a Pro mencionou. Na questão da Oceania, né, a gente vai observar que a população, né, são, na sua maioria, né, os brancos caucasianos, né? E também a gente vai ter também a questão dos aborígenas, né, que são as populações locais. Eu quero observar para vocês, eu quero, né, mencionar, e quero que vocês observem aqui, que a questão
da população, ela não é também muito expressiva na Oceania. Gente, por quê? Por conta realmente da quantidade que a gente tem aqui, tá bom? Então, eu falei para vocês que a Europa era o quarto, o quinto aqui, tá bom? Então, em termos de população, chegamos aqui à Oceania. Eu quero que você observe que os três, né, principais países, Papua Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia, vai ser os pontos que a gente vai mencionar aqui. Papua Nova Guiné vai ter a sua maior parte da população de aborígenas, ou seja, nativos, tá bom? Locais. Nova Zelândia e Austrália, a maior parte da origem vai ser brancos de origem britânicas, né? Que foram eles que colonizaram, né? E passaram um bom tempo ali dominando a região da Oceania, tá bom? Os britânicos. Então, a população vai ter essa característica aqui. Outra coisa que eu quero que vocês observem é a questão da economia. A Austrália e Nova Zelândia possuem um alto grau de desenvolvimento, né, socioeconômico e também são responsáveis pela economia, né, basicamente pela economia do continente, né? Então, essas regiões são duas nações, né, que apresentam forte industrialização no mercado internacional. Então, são regiões voltadas muito mesmo à questão da industrialização. As duas, tanto a Austrália como a Nova Zelândia. Os outros países apresentam economia, né, pouco expressiva, baseada na agricultura, tá bom? O desenvolvimento é praticamente, né, o turismo é desenvolvido praticamente em todos os países. Então, são países que vivem, né, e sobrevivem muito da questão do turismo, né, dessa visitação de pessoas de outros continentes. Tá bom, turminha? Então, apresentei hoje para vocês a economia e a população desses três continentes, tá bom? Então, era essa a nossa missão, né? Missão cumprida, né? Eu espero sinceramente que vocês tenham aprendido, que vocês tenham conseguido mensurar, entender o que a Pro colocou aqui, né? Sobre esses continentes. E até o nosso próximo encontro, falando de forma aqui, né? Superficial, mas os principais pontos desses três continentes aí tão importantes, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula.